Olá, agora eu vou mostrar para você como transformar um formulário em um teste. Isso é muito interessante para nós professores, porque ele permite as correções automáticas das perguntas que a gente envia para os alunos. Isso possibilita diminuir aquele monte de provas que carregamos conosco. Primeiro você faz toda a sua prova aqui no formulário, digita todas as perguntas, faz todas as questões, e aí você vem aqui em cima nessa roda dentada em configurações, clique em testes. E aí ele tem a sua opção, criar teste. Você vai clicar aqui e ele te dá a opções de teste. A primeira opção é liberar nota. Você pode permitir que o teste libere nota imediatamente após o aluno enviar a resposta para você. Então ele terá uma nota automaticamente, ele verá a sua nota imediatamente. Ou você pode marcar posteriormente, depois da revisão manual. Assim você teria que atribuir uma nota para cada aluno. Isso é interessante em provas que exigem que os alunos escrevam alguma coisa. Então aí você analisaria pergunta por pergunta e atribuiria uma nota. Aí assim que você finalizasse, o aluno receberia em seu e-mail a sua nota. Você também pode permitir que os alunos vejam os valores de cada pergunta. Assim ele mostra, cada pergunta que o aluno vê, ele já vê quanto vale aquela pergunta. Vou deixar marcado. As respostas corretas, ele mostra a resposta correta para cada pergunta depois de liberar a nota. Assim que o aluno tem a nota liberada, ele vê qual ele acertou, ou ele vê perguntas erradas também. Fica a critério do professor deixar marcado ou não essas opções. Eu vou deixar marcado essas opções para você ver ao final desse vídeo como aparece para o aluno. Eu vou marcar aqui também imediatamente após o envio e vou clicar em salvar. Então, nós temos aqui a nossa prova. Como nós ainda não atribuímos pontuação a nenhuma pergunta, aparece aqui como total de pontos 0. Conforme a gente for atribuindo nota às perguntas, aqui aparece o total dos pontos. É interessante que você saiba que cada pergunta que você coloca para o formulário, isso aqui seria uma pergunta passível de atribuir nota. Mas, por padrão, ele atribui nota 0. Então, para atribuir nota em cada uma das questões, primeiramente você deve clicar na pergunta e aqui embaixo tem essa opção chave de resposta. Está marcado 0 pontos. Você vai clicar aqui em chave de resposta e vai dar uma nota. Aqui está em 0. Eu vou colocar essa pergunta para ter o valor de 2 pontos. Clico aqui e ela valerá 2. É importante que você saiba também que o Google Formulários ele não aceita números que não sejam inteiros. Não aceita 0,5, por exemplo, uma questão valendo 1,5. Então ele só aceita ou a questão vale 1, 2, 3 e assim por diante. Então você atribui o ponto à sua questão e aí você vai marcar, você vai fazer o seu gabarito, você vai marcar qual é a alternativa correta. Nesse caso aqui é a letra B. Você vai para a próxima pergunta, clica na pergunta, estou na pergunta número 2, clica em chave de resposta, atribui uma nota a essa pergunta, vou atribuir 2 pontos, marca qual é a correta e passa para a próxima pergunta. É só repetir os passos que fizemos agora. Então, eu terminei de atribuir a nota e fiz o meu gabarito de cada pergunta. E aí você, rolando o mouse para cima, você verá o total de pontos da sua prova. No caso, eu quero que minha prova tenha o valor de 10 pontos. Então eu tinha 5 questões e eu fui marcando 2 pontos para cada uma. Agora eu vou mostrar para você como o aluno receberia essa prova. Então eu vou clicar em visualizar para você ver. Então o aluno receberia dessa maneira aqui. Ele digitaria o seu endereço de e-mail, o seu nome, clicaria em próxima e aqui está a sua prova.
como nós deixamos marcada a opção valores lá na configuração do teste, então ele vai mostrando o valor de cada uma das questões. Aqui a primeira questão vale 2 pontos. E assim por diante, ele mostra item por item. Então o aluno teria que responder aqui. Ele iria clicar, ler e depois clicar na qual ele acha correta e enviaria para o professor, clicando aqui em enviar. Após clicar em enviar, o aluno tem essa opção aqui, ó, ver pontuação. Como nós, como professores, deixamos essa opção para ele, aparece esse botão. E aí o aluno vê dessa maneira. Aqui em cima aparece o total de pontos. De 10 pontos, o aluno tirou 8 pontos. Então aqui aparece em verde as questões que ele acertou e em vermelho a questão que ele errou. E mostra aqui qual seria a alternativa correta. Olha só como aparece. Ele mostra aqui embaixo a alternativa correta. Isso fica tudo a critério do professor no momento de configurar o teste. Vou voltar aqui. Então é aqui em configurações, testes. Por que aparece aquela opção mostrando qual ele acertou e qual ele errou? Porque eu, como professor, marquei aqui para mostrar para ele as perguntas erradas e as perguntas corretas. E marquei para mostrar também os valores. Então isso fica a seu critério enquanto professor, mostrar ou não para o seu aluno. E como eu, enquanto professor, tenho acesso às respostas dos alunos? Aqui no meu formulário mesmo tem essa opção respostas, que já está com o número 1. Foi aqui esse questionário que eu acabei de responder. O professor clica aqui em respostas e aí ele tem 3 formas de visualizar as respostas dos alunos. Uma é através de resumo, que ele vê um resumo de todas as respostas. Só rolando o mouse para baixo, ele mostra através de um gráfico todas as respostas dos alunos. Se eu quiser ver através de pergunta, então o professor pode ir clicando aqui e vai vendo pergunta por pergunta. E aí ele vê qual o aluno acertou, qual ele errou. Ou ele pode ver individual. Se eu tivesse mais respostas de alunos, apareceria aqui o e-mail desses alunos. E aí bastaria clicar no e-mail do aluno que eu quero ver a resposta. Como só tem um, aparece só um e-mail. E aí o professor pode ver como o aluno respondeu. Aparece dessa maneira para o professor. Já tem até a pontuação, como nós deixamos a pontuação automática, ele já mostra até a pontuação. Se o professor tivesse marcado aqui como posteriormente, depois da revisão manual, então você poderia atribuir nota aqui. Você poderia vir aqui, clicar e marcar quanto o aluno tirou. E aí é só clicar em salvar aqui embaixo. O professor deveria fazer isso em cada questão que o aluno respondeu. E depois clica em salvar. E aqui em cima, clicando em liberar pontuação, o professor pode enviar por e-mail a nota do aluno. Ele poderia colocar uma mensagem aqui e clicar em enviar e-mails e liberar. Assim os alunos receberiam todas as suas notas. Então, dessa maneira você cria teste para seus alunos.